pessoal. Funcionando? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente trouxe para vocês a atuação que a Aegis tem num contrato de controle de qualidade de projetos para a linha 15, no metrô de São Paulo. Tá bem? Para começar, então, a gente só colocou nós três aqui para vocês saberem quem somos. Eu sou a Sandra, junto com o Luiz Araújo, né? Nós somos líderes da engenharia digital da Aegis, eu na parte de local e o Luiz na parte de lineares. E a Letícia é a nossa coordenadora BIM, que atua neste contrato. Ela vai falar para vocês mais a fundo, né? E para dar um overview aí do Grupo Aegis, né, Luiz? Sim, boa tarde. Apresentando um pouco a empresa, né? A Aegis é uma companhia internacional com presença em todos os continentes aí do planeta. E hoje está dividida em 5 grandes grupos, mundialmente distribuídos, né, pela geografia, e agrupada também baseado em suas atividades. As atividades se distribuem nas áreas de transporte, consultoria e operação e energia e cidades sustentáveis. Hoje a atuação aqui no Brasil na parte de transporte é mais forte, porém as duas outras áreas estão divididas e crescendo exponencialmente também aqui no mercado. E é interessante, essa imagem ilustra muito bem o relacionamento, né, entre as áreas e os escritórios, né, geograficamente distribuídos, né, Sandra? Que permite uma iniciativa global, né, muito interessante, né, essa interface entre as áreas, né, então a gente consegue ter essa maximização, né, da expertise, né, Sandra? Sim, realmente são algumas iniciativas que o grupo tem que enfatizam isso e incentivam, né, a troca de experiências entre as diversas linhas de negócio para que a gente tenha aí as lições aprendidas, a expertise de todo mundo, para a gente não ficar reinventando a roda, para a gente não bater a cabeça onde a gente já bateu, né? Aqui no Brasil, especificamente a engenharia digital, a gente está estruturado, né, como a Sandra mencionou, em engenharia digital local e a linear. Isso para atender as nossas equipes aqui de projetos. Inicialmente a gente nasceu dentro do departamento de projetos, né, aqui da Aegis no Brasil. E hoje a gente atende, né, apoia 250 colaboradores que são desse departamento nos diversos contratos e ainda apoia as outras linhas de negócio da empresa, né? Então, a gente conta com todos esses especialistas que hoje se conectam muito no dia a dia, né, Sandra? Sim, eles traduzem bem essa intenção do grupo, da gente ter um pouquinho da expertise de cada um. A gente tem hoje um time muito bom, muito forte, que tem cada um de nós alguma coisinha que a gente sabe a mais e traz aí para os outros. Então, acho que o que é legal de contar também é que em todos os nossos contratos, a gente tem um coordenador BIM, que é a referência desse contrato, né? Ele que vai ser a interface com todo mundo, mas a gente também tem todo esse time por trás, sempre vai ter alguém de linear apoiando alguém de local apoiando alguém de linear, para a gente conseguir dar apoio global para o contrato, tá bom? Então, vamos lá, acho que a Letícia aí vai arrasar, mostrar o nosso trabalho. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Letícia, vou mostrar um pouco sobre o controle de qualidade na linha 15 do metrô, que a gente tem trabalhado aí há alguns anos. Então, para contextualizar, a gente precisa começando explicando o que é um contrato de apoio do metrô. Então, o contrato de apoio do metrô, ele vai basicamente fazer a verificação, a validação e assessoria na aprovação dos projetos executivos civil, sistemas e de material rodante. É muito importante a gente falar que esse projeto que a gente está apresentando, ele é um projeto pioneiro. Ele é o primeiro projeto, ele é o primeiro contrato de apoio em projeto executivo em BIM do metrô. É um contrato que ele tem uma complexidade bem grande, atrelado. A gente tem no escopo 3 estações, um pátio e 5 quilômetros de via elevada. Além disso, a complexidade ela também está atrelada a 6 contratadas diferentes trabalhando nesse mesmo contrato. A gente tem previsto mais de 12 mil documentos, e desses 12 mil documentos, a gente tem previsto 300 modelos BIM. É muito interessante também a gente ver a relação que tem de modelos BIM, de civil, de sistemas e de interface nesse contrato. É um contrato que ele está bem dividido entre civil e sistemas.
E, para quem não está muito ambientado, o que é sistemas, né, para o metrô, é toda a parte que complementa a edificação. Então, é ventilação, é bandejamento, elétrica e hidráulica. Aqui a EGIS atua junto ao CPL 15, ele é um consórcio que também é contemplado pela também é consorciado junto à sondotécnica e à estratégica. A EGIS ela faz a atuação BIM nesse contrato e a gente tem 4 pontos principais de atuação. O primeiro é o aculturamento, que é a formação de tutoriais, treinamentos e monitoramento da equipe do dia a dia. Esse é um ponto que é muito importante para a gente trabalhar com os nossos analistas, porque muitos deles estão trabalhando pela primeira vez em um contrato em BIM. Então, é muito importante a gente treinar a ferramenta para eles, ensinar como eles vão fazer a validação e até consultar as informações que estão dentro do modelo. Os demais passos a gente vai explicar um pouquinho mais, mas a gente deixou aqui para ter um overview geral também. Então, a gente tem a definição, a validação e o controle. Então, a apresentação está estruturada de uma forma que a gente vai passar em todos os pontos. Desde a definição, vamos mostrar um pouquinho de como a gente faz a validação e também como que a gente acompanha isso no dia a dia e quais são os dados que a gente tira, né, os controles e os aplicativos de dashboard. Então, primeiro, a gente precisa mostrar a definição. Então, como que a gente define quais são os itens de checagem? O que a gente vai verificar naquele modelo BIM? Então, é muito importante, porque todas as verificações, todos os itens a serem checados, eles vêm através de documento técnico. Essa aqui é a IP de BIM do metrô, e aqui ela mostra uma das informações que deve ser verificada em forma de texto. Então, todos os MBs devem estar georreferenciados conforme as definições do metrô. Isso ele gera para a gente um item, o item de georreferenciamento que a gente vai verificar em todos os modelos. Aqui a gente trouxe outro exemplo, então os objetos do modelo BIM não devem conter menções a modelos nem a marcas de fabricantes específicos. Dessa forma, a gente também gera um outro item de checagem. Então, a gente vai verificar o fabricante. Opa. E também é importante a gente entender o que vem de complemento daquele edital. Então, além do edital, a gente recebe documentos complementares. Um deles é o que é conhecido, para quem trabalha com metrô, como a Metrodata. E o Ivo mostrou um pouquinho disso hoje de manhã, né? Então, ela é uma tabela que ela vem para a gente em forma de Excel e ela associa todos os elementos do objeto BIM à referência de parâmetros. E dessa forma, a gente também tem uma verificação atrelada a elementos e parâmetros. E é muito importante entender, a gente ter também essa visualização de que um item específico, esse item de parametrização, não necessariamente eu vou fazer uma única verificação. Ele é um item que, algumas vezes, a gente tem mais de 30 checagens feitas dentro dele. E dessa forma, depois que a gente faz toda a leitura dos documentos técnicos, todas as definições, a gente chega em uma listagem de itens a serem verificados. E aqui a gente sempre divide em 4 itens, até para a gente conseguir, de uma certa forma, monitorar e acompanhar como que está sendo desenvolvido o projeto, ou até para tirar alguns outros índices. Tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais agora do processo de validação. E aqui a gente mostra o que a gente definiu do fluxo de validação. Todos os modelos BIM eles vão entrar para a gente através de um memorando de remessa. A partir desse memorando de remessa, esse item ele entra em um fluxo de verificação. O modelo BIM ele vai passar primeiro por uma análise de consistência. É um item muito importante para a gente entender se aquele modelo está apto a ir para uma validação dos analistas. E aí, dessa forma, a gente consegue direcionar se aquele modelo está pronto a ser verificado e a gente direciona esse modelo apenas para os analistas técnicos quando ele realmente estiver completo. Passando pela análise de consistência, ele vai ir para análises técnicas e, nesse momento, a gente começa a subir issues para a nossa plataforma colaborativa. E esse fluxo ele vai ser repetidamente, várias vezes, conforme a gente tem necessidade de verificação. Quantas vezes o modelo precisar passar por esse fluxo. E a gente consolidou esse fluxo de validação pensando em todos os dados que a gente queria rastrear e qual era o controle que a gente queria fazer. Porque isso era uma coisa que era muito importante para a gente nesse contrato. E como que a gente garante que todos os analistas eles vão fazer a mesma verificação? Como que a gente garante que todos aqueles itens eles vão ser checados? Então, a gente desenvolveu, interno na EGIS, um aplicativo de checagem. Esse aplicativo de checagem, ele permite que a gente faça filtros e busque essas informações lá dentro. Ele vai listar todos os modelos BIM que eles estão associados lá dentro. E, a partir disso, a gente consegue iniciar o fluxo de checagem.
E o mais importante disso tudo, esse aplicativo, ele abastece meu banco de dados para a gente futuramente conseguir fazer os controles, para a gente conseguir definir os dashboards. Então, aqui a gente tem o primeiro item de checagem. A gente tem uma análise de consistência de georreferenciamento. Esse item, por que ele é um item de consistência e por que ele é tão importante? Normalmente, a gente nunca vai olhar um modelo BIM de forma isolada. A gente sempre vai consolidar ele em várias disciplinas, em várias classes. E se um deles já não está caindo certo, a gente já não vai conseguir analisar ele de forma integrada. Então, se ele não atende a esse requisito, ele já é recusado e a gente nem dá prosseguimento na análise técnica. Aqui a gente vai mostrar também um pouquinho sobre a análise de informação e como a gente estruturou isso, principalmente. Então, um dos itens de checagem do metrô é o Classification Code. É uma classificação atrelada aos requisitos do metrô. E a gente condicionou essa verificação em uma verificação visual automatizada. A gente regulou as regras e, dessa forma, quando a gente executa, tudo que não está aderente a ela vai ficar vermelho e vai aparecer na nossa janela de visualização. E é muito bom também, porque, dessa forma, essa janela de visualização ela vai alimentar os issues e a gente vai ter uma visualização muito mais assertiva para projetista. Além da verificação visual desses itens, é importante que a gente sempre clique no elemento e verifique se a informação inserida nele realmente está condizente. Então, aqui a gente tinha, no caso, um reservatório, e quando a gente clicava para verificar a informação, ele estava exportando uma informação incorreta. Isso era devido a um erro de exportador do IFC que a gente estava trabalhando. Tanto que a gente consegue ver aqui no modelo futuro, isso já foi ajustado, isso já está rodando perfeitamente. A análise de modelagem também ela é feita de forma visual, a gente passando no modelo como um todo. Aqui a gente identifica que provavelmente essa peça está com alguma geometria inconsistente. E o que é muito legal é que dentro do modelo BIM a gente consegue isolar ela e identificar realmente aquela inconsistência na modelagem. Isso era uma coisa muito simples de ser ajustada, era só uma questão do join lá dentro do Revit. Foi ajustado, hoje já é uma questão superada também. E é muito importante a gente também usar o modelo BIM para a gente conseguir antecipar os problemas que a gente vai ter ao longo do projeto. Então, aqui a gente consegue ver que, através da análise visual, a gente conseguiu ver uma incompatibilidade da escada rolante com a caixa prevista em uma etapa muito preliminar. Aqui também a gente conseguiu verificar uma incompatibilidade com o projeto de civil e de sistemas. Esse fato da gente conseguir colocar transparência e setar cores, ele é muito importante para a gente conseguir visualizar de uma forma melhor o modelo como um todo. Uma outra verificação que foi muito importante a gente ter feito no projeto, até pela conferência do quantitativo, e o que vai gerar isso lá na frente em orçamento, é a análise de duplicados. Então, numa etapa anterior, a gente rodou essa regra e a gente verificou que tinha 427 duplicados. Uma etapa posterior, a gente já vê que esse item está praticamente superado, ele só apresentava 20 itens duplicados e provavelmente esses 20 itens duplicados era de algum modelo que provavelmente ainda não tinha sido revisado. Hoje também já é uma questão superada. Aqui, quando a gente fala de BIM, a gente fala muito de Clash Detection, então aqui a gente está mostrando um pouco da análise automatizada de interferência e relacionando a Hard Clash. Então, aqui a gente tinha um furo para a passagem dessa tubulação de hidráulica, só que ele estava passando um pouco do lado. Então, a gente conseguia identificar isso, alimentar um issue e depois a gente tratava para ver se esse issue estava sendo resolvido em uma etapa futura. Além de fazer um hard clash, também é muito importante que a gente faça soft clashes. Então, aqui a gente vê uma regra que ela estava automatizada e a gente estava verificando as unidades de passagem das descidas de escada marinheiro. Então, aqui nessa escada marinheiro, basicamente a unidade de passagem dela não estava sendo respeitada por essa tubulação de incêndio. A gente conseguiu identificar isso em uma fase também muito preliminar do projeto e a solução ela foi resolvida de uma forma muito rápida e eficaz. E aqui mostrando um pouco daquele item de parametrização que eu falei lá na frente, que às vezes um único item a gente tem vários subitens a serem checados. Aqui a gente está mostrando o relativo a concreto, tá? E aí, da mesma forma, as regras automatizadas, elas geram um padrão visual. E aqui a gente está mostrando, por exemplo, o cobrimento do concreto. O módulo de elasticidade, a gente consegue ver que são elementos diferentes que não estão aderentes a parâmetros, e parâmetros diferentes. Resistência do concreto. E aqui a gente consegue ver que é quando uma regra está totalmente aderente ao que está sendo solicitado,
a vista fica em branco e a gente consegue ter uma fácil identificação daquele problema que ele está sendo resolvido. Aqui eu quis mostrar um pouquinho de como que esses itens eles são passados para o projetista e como eles são tratados dentro da plataforma colaborativa. Então, todos esses issues eles sempre sobem para uma plataforma colaborativa e a tratativa é feita com a projetista através dela. Então, a gente faz uma solicitação, o projetista resolve o problema, avisa a gente e, se for necessário, a gente reabre esse item ou a gente fecha. Além disso, a análise técnica ela também sempre anda em paralelo com a análise dos modelos BIM. Então, aqui a gente tinha uma identificação do cobrimento, que ele estava sendo identificado no memorial de cálculo como 45 milímetros, enquanto no modelo BIM ele estava sendo identificado como 60 milímetros. A gente fez essa verificação, entendeu qual era o problema, e além de comentar dentro do memorial de cálculo, a gente também comenta dentro da plataforma colaborativa, e dessa forma a gente consegue sempre atrelar os documentos técnicos ao modelo BIM. E é isso, a gente está coletando dado o tempo todo, mas o que a gente faz com esse dado? O que a gente usa esse dado? Então, a gente trabalha os dados em 3 esferas nesse contrato. Primeiro, para uso interno, para uso da gestão, para a gente entender como que os nossos analistas eles estão trabalhando, se eles precisam de algum apoio direcionado, e também para apoio do cliente e da projetista. Então, aqui a gente mostra um pouquinho do nosso apoio interno, então a gente consegue entender quantos issues eles estão ativos e eles estão resolvidos por analista, entender isso referente à estação, e a gente vê aqui uma questão que é bem interessante, que basicamente a gente vê que tem muitos issues ativos referentes a BIM. Mas isso foi uma estratégia do projeto. A gente queria resolver primeiro a parte técnica e depois resolver a parte BIM. E aí, pelo dinamismo desses gráficos, a gente também consegue isolar essa informação e olhar ela única e exclusivamente dentro da técnica, se a gente quiser. Pensando no cliente, o que a gente fornece para o cliente em relação a esses controles? A gente faz o acompanhamento dos issues, também referentes a cada uma das unidades construtivas do projeto, e analisa principalmente como que está esse índice de fechamento dos issues. Basicamente, esse projeto ele só vai considerar concluído quando ele chegar em 100% de itens fechados, ou próximo disso. E, além disso, também a gente faz um acompanhamento quinzenal de elementos que entraram para análise e o que ainda não foi fornecido. Então, se eu estou chegando no final do meu contrato e eu tenho muitos modelos ainda a serem recebidos, ele acende uma luz vermelha para o cliente e a gente consegue fazer uma tratativa visual muito mais clara, muito mais abrangente. E aqui a gente mostra um pouquinho do que gera todas essas nossas validações. Quais são os dashboards e como que a gente trata essa informação. Então, aqui é um pouco do que a gente faz de apoio para projetista. A todas as verificações, ele me gera um gráfico e ele mostra conformes e não conformes. Isso é um pouco do que a gente espera em um projeto que ele está sendo recorrentemente verificado, né? A gente sempre espera uma curva descendente. É muito interessante também que, além dessa verificação de conforme e não conforme, a gente também consegue ver os itens e verificar também, principalmente, quais são os itens mais recorrentemente não conforme. Só que o que acontece é que, às vezes, a gente não tem o que é o esperado, né? Que é essa curva decrescente. Às vezes, a gente tem alguma alteração de projeto ao longo do tempo e, realmente, a gente tem uma ascendente. E isso é muito interessante para a gente ver qual é o impacto de uma alteração de projeto dentro de um fluxo de validação BIM. E aqui é um pouquinho mais do que a gente fala do apoio direcionado, né? Então, essa informação a gente também consegue ver todos os itens que eles estão sendo verificados. A gente consegue filtrar pela disciplina e entender qual que é o apoio que aquele projetista específico precisa naquele momento. Acho que é um pouquinho disso. Aqui é só para a gente encerrar mesmo e fazer um apanhado geral. Sim, a gente já está estourando o tempo, então só para trazer aí, acho que o que a Letícia trouxe... Rapidinho. O aculturamento é algo que a gente tem em todos os nossos projetos, né? A gente vê cada vez mais, a gente está conseguindo... O nível que a gente trouxe aqui é um nível que está sendo entendido desde o projetista para o analista, mas também para a gestão de contratos, pessoal do PMO. Né? Acho que essa evolução, né, Luiz, das lições aprendidas, ela traz bastante para a gente. Sim, tudo isso faz todos os envolvidos crescerem cada vez mais, aprenderem, né, e melhorar durante o processo, né? E tudo isso é possibilitado por toda essa cadeia, né, que está
envolvida e dando credibilidade, né, de todas as empresas envolvidas, desde projetistas, né, o metrô e também, né, o consórcio de análise né, o controle de qualidade do projeto, né, tudo isso favorece esse ambiente. E basicamente é isso está gerando um amadurecimento não só para o contrato, mas também para a EGIS. A gente acredita que a evolução ela é constante e que a gente vai cada dia melhorando um pouquinho mais em todos os processos. Aqui a gente deixou um QR Code com todos os nossas redes, nossos e-mails, e a gente está disponível para o contato, se alguém precisar. A gente está por aí. Obrigada. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada.